Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso OKR Definitivo da Amo de Trabalho. Nessa aula, a gente vai entender o que são OKRs, né? Quais são suas origens, suas características e também quais são os seus benefícios. Vamos lá? Bom, o que são OKRs então? Esse acrônimo OKR, ele significa Objetivos e Resultados-Chave, ou em inglês, Objectives and Key Results. E é uma metodologia muito popular para você gerenciar metas de forma ágil, com foco em desempenho. Tá? E ajuda muito também as empresas a implementarem a sua estratégia. Bom, a primeira pergunta então que a gente tem que se fazer, né, posso utilizar OKRs com a minha equipe? O legal dessa metodologia é que ela pode ser adotada por empresas de todos os tamanhos e de qualquer segmento. Ou seja, ela pode ser incorporada por qualquer tipo de empresa. Então, quando a gente for responder essa pergunta, né, eu posso utilizar OKRs com a minha equipe? A resposta é sim. E o Rick Cloud também foi perguntado disso, né? Ele faz parte do time da Google Ventures, né? E perguntaram para ele assim, quando que uma equipe de gestão, né, deve adotar a metodologia de OKR? E ele respondeu o mais rápido possível, tá? E a gente vai ver também que o Rick, ele tem uma palestra que ele deu sobre OKRs na Google Venture que se tornou praticamente uma referência, né, com relação à metodologia no mundo todo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Bom, a metodologia OKR ela é utilizada por diversas empresas do Vale do Silício. Ela é a metodologia preferida por empresas do Vale do Silício e por empresas de ponta, tá? Empresas que realmente são líderes dos seus mercados. Empresas do nível de Netflix, do LinkedIn, do Yahoo, Nubank, da Resultados Digitais, do Twitter, da própria Google, enfim, Spotify, todas as empresas que você relaciona à inovação, à liderança de mercado, pode ter certeza que essas empresas utilizam OKRs, tá? E independente do tamanho da sua empresa, você também pode utilizar essa metodologia. Eu aqui sempre utilizei, né, já utilizo essa metodologia com as minhas empresas fazem mais de 5 anos e eu utilizo atualmente na Amo de Trabalho. Então é realmente uma metodologia muito legal que, independente do tamanho da tua empresa e do setor dela, você pode sim utilizar e obter os benefícios desde que você entenda, né, como fazer isso, que é o objetivo do nosso curso aqui. Bom, a definição básica de OKR, então, ela consiste em duas partes, tá? Um objetivo, que seria aquilo que você deseja alcançar, né, como empresa ou como equipe, né? E até 5 resultados-chave que medem o progresso em direção a esse objetivo que você deseja alcançar. Por que até 5 resultados-chave? Na verdade, não existe uma regra aqui, tá? Você pode usar um como você pode usar 5. Mas o ideal é que você use a quantidade certa para você entender, né, se você realmente está ou não atingindo o teu objetivo. Então, se você tiver apenas um resultado-chave ali medindo o progresso, você talvez não consiga ter um entendimento completo do quanto você está indo em direção ao teu objetivo, né? E já quando você tem, por exemplo, 3 resultados-chave medindo isso, você pode ser muito mais assertivo. Só a gente deve cuidar aqui para não exagerar na quantidade de resultados-chave, justamente, né, para não tornar uma coisa complexa, tá? Então, em resumo, seria isso, né? Um objetivo e até 5 resultados-chave. Parece bastante simples, mas a gente vai entender que existe muita coisa por trás dessa metodologia do que a gente pode perceber à primeira vista. E o que seriam isso, né? O que seriam essas coisas, então, que diferenciam tanto os OKRs, né, a ponto deles serem considerados uma ferramenta de transformação cultural, né?
O OKR, ele não é uma simples forma de você fazer gestão de metas de uma forma ágil, né? E com foco na performance. Ele é também, sim, uma ferramenta para mudar a cultura da tua empresa e da tua equipe. A gente vai falar bastante sobre isso também, com relação ao impacto que a metodologia vai causar na cultura organizacional, né, na cultura da tua equipe, e como que a gente pode fazer isso para conseguir causar, inserir os OKRs, né, inserir essa mudança na nossa cultura para causar o impacto que a gente deseja, tá? Bom, os objetivos e resultados chaves, eles são metas ambiciosas que estimulam os profissionais e a empresa como um todo a manter o foco no que é importante. Tá? O que isso significa? Que quando você trabalha com OKRs, aquela frase que a gente normalmente escuta de que o menos é mais, é verdade. Tá? Quando você tem muitos objetivos, o que acontece é que a gente acaba se perdendo, né, e perdendo o foco. Então, quando a gente tem muitos objetivos, a gente acaba, no final, não conseguindo atingir nenhum de forma satisfatória. Bom, além disso, a gente pode dizer que OKRs é uma metodologia de gestão ágil de desempenho com foco em resultados. Tá? A gente vai ver que o mindset utilizado pela metodologia OKR, ele é um pouco diferente daquele mindset tradicional de se fazer gestão de metas, tá? Onde o foco muitas vezes é a saída, né? Aquilo que está sendo produzido e não de fato o resultado ou o objetivo que está sendo alcançado. Tá? Então por isso que ele se trata de uma metodologia ágil, porque a gente vai poder trabalhar de forma ágil, então a gente vai ter ciclos curtos ali de aprendizado, onde a gente vai poder ter o feedback daquilo que a gente está fazendo para poder mudar a direção conforme a necessidade, né, de forma rápida. E quando a gente trabalha com a metodologia de OKRs também, a gente utiliza a missão, a visão e os valores da empresa. Eles devem servir como guia na hora que a gente está criando os objetivos e os resultados-chave, conforme a gente vai ver na sequência, tá? E um dos principais objetivos dos OKRs também é integrar as equipes. Ou seja, normalmente quando você trabalha com gestão de metas, o que acontece? As metas elas são definidas e elas são repassadas apenas para os colaboradores como um número que eles precisam alcançar. E aqui não, com a metodologia OKR, o objetivo é justamente trazer as pessoas para que elas consigam auxiliar na formulação desses objetivos que vão estar relacionados à missão, aos valores e à estratégia da empresa. E isso, além de trazer um engajamento muito grande para as pessoas, vai ajudar a empresa a crescer, porque vai começar a escutar também, né, ideias de todo mundo, de todas as equipes, né, e vai ter toda essa criação colaborativa de metas, né, para que as pessoas se sintam engajadas com aquilo e não sintam apenas que é um número que elas precisam alcançar, né, para no final do ano receber ou não uma bonificação. Tá? Então existe toda uma forma de pensar e uma cultura de colaboração por trás aqui da metodologia OKR. E eu queria falar um pouquinho agora sobre alguns problemas que a metodologia vai ajudar você e a tua equipe a resolver. Tá? A primeira delas seria a carência então, de alinhamento entre a empresa, os gestores e as equipes, justamente com relação às metas e objetivos. Tá? Esse é um problema muito comum que com certeza você, se não está passando nesse momento, já passou na tua carreira, e eu vejo bastante, que é a situação onde as pessoas elas sequer entendem ou por que elas estão trabalhando. Elas simplesmente sabem as atividades que elas têm que fazer no dia a dia, mas elas sequer têm algum alinhamento entre os objetivos da empresa com o trabalho que ela está fazendo no dia a dia. Ela não consegue enxergar isso. Tá? Então, a metodologia OKR vai ajudar nisso. A falta de foco dos colaboradores com suas atividades, né? Visando maximizar os resultados da empresa e da sua equipe. Quando a gente trabalha com OKR, a gente trabalha muito com o foco, com a questão do foco. Porque quando a gente tem ali um objetivo e todas as nossas ações estão focadas naquilo, a gente vai evitar que tudo que apareça tire a atenção daquilo que é importante, né? Daquilo que a gente está buscando naquele trimestre.
Então, ele vai trazer um foco muito grande, não só para a equipe, mas também para todo mundo que estiver trabalhando, tá? E a falta de engajamento e interesse das pessoas com relação às metas e objetivos da empresa, elas ocorrem normalmente justamente porque as pessoas não entendem o porquê que aquela meta foi estabelecida. Ela trata aquilo apenas como mais uma forma de ser cobrada do que como uma contribuição que ela vai estar fazendo com a organização no final das contas, né? Então, existe uma diferença muito grande de engajamento quando você participa da definição de metas, né, e dos objetivos da tua equipe, né, enxergando o que está definido para a empresa, do que você simplesmente receber um número que você precisa atingir, né? Então, a metodologia OKR, ela trabalha muito nessa questão. Outros problemas, então, que a gente vai trabalhar são os seguintes, tá? O pouco estímulo à produtividade a partir de metas que não são desafiadoras, tá? Então, aqui o ponto é o seguinte, normalmente as empresas elas definem metas que são metas que elas normalmente já atingiriam trabalhando de forma normal, digamos assim, tá? E ou seja, as empresas definem ter um aumento de 3% ou 4%, e tal, que é um aumento que normalmente as empresas já possuem, né, no ritmo normal de trabalho. E isso acaba não estimulando a produtividade das pessoas, né? Não força os profissionais e os talentos a sair da zona de conforto, a pensar em grande, né? E nos OKRs não. Utilizando OKRs, você vai estar tratando essa questão de estimular a produtividade, tá? A gente vai entender mais no decorrer do curso aqui. A falta de transparência entre as equipes com relação ao trabalho que está sendo realizado. Tá? Isso também é um problema bastante comum. Por quê? Porque se você não sabe, né, o que a tua empresa está buscando, né, quais são os objetivos dela, quais são os objetivos da tua equipe, quais são os objetivos das outras equipes também, né, como que é possível entender como que as contribuições que você faz no teu trabalho, né, diariamente ali com as tuas atividades estão impactando nesse objetivo maior, né? Você não consegue ver isso. Então, existe essa falta de transparência e, no final das contas, isso acaba prejudicando muito o engajamento e a própria performance mesmo, né, e interesse das pessoas com relação aos objetivos da empresa e da própria equipe. Tá? Outra situação que a metodologia vai ajudar é na dificuldade em criar uma cultura que seja baseada justamente na performance de resultados, né? Então, imagine que em vez de você ficar controlando quantas atividades foram feitas ou quantas horas foram logadas, você vai ter uma tranquilidade de saber que as pessoas elas vão estar trabalhando e que o que vai ser medido no final vai ser a performance, né? Aquilo que foi atingido, né? Quais foram os objetivos que foram alcançados. E essa é uma forma muito melhor, né, de você fazer criar uma cultura que seja baseada na performance de resultados, né, utilizando a metodologia. Bom, e como que surgiu então o OKR? Tá? O OKR ele surgiu com o ex-CEO da Intel, né, Andy Grove. Ele utilizava uma forma uma metodologia, né, de gestão de metas lá na Intel, e ele acabou explicando então no livro dele, né, High Output Management, que existiam duas perguntas então que precisariam ser respondidas para você ter êxito assim na hora de utilizar um sistema de objetivos compartilhados, né, como os OKRs. E ele colocou o seguinte, então, o primeiro ponto seria para onde queremos ir, né? Esta resposta forneceria para a gente o nosso objetivo, né? E a segunda pergunta é, a gente está no caminho certo? Né? E essa resposta então forneceria os marcos ou os resultados principais, né, os key results aqui, né, para a gente saber se a gente está no caminho certo. E então os OKRs eles surgiram ali dentro da Intel mesmo, tá? Com o Andy Grove aqui. E como que os OKRs se tornaram conhecidos então? Na verdade, não foi através da Intel, e sim através da Google. E como que isso aconteceu? Tá? O John Doerr, que é um dos primeiros investidores da Google e atualmente ele faz parte do conselho de administração, né, da empresa, ele aprendeu, né, ele trabalhou na Intel e aprendeu sobre a metodologia OKR com o Andy Grove lá dentro.
Também publicou um livro posteriormente, né, chamado Measure What Matters, e ele é um dos principais capitalistas de risco que existe atualmente, tá? Ele é investidor de empresas como ele foi um dos primeiros investidores da Google, da Amazon, só para a gente ter uma ideia assim de como esse cara, né, entende disso, né, de investimento. E quando ele começou a investir na Google lá em 1999, ele trouxe essa metodologia que ele tinha visto lá na Intel, né, e apresentou para a equipe da Google, tá? Que nessa época tinha pouquíssimas pessoas, como ele mesmo explica aqui. Então, o que ele comenta aqui? Ele estava lá com o Larry e com o Sergey, né, que são os fundadores da Google, e com a Marissa Mayer, que na época era uma das principais gestoras da Google, né, e atualmente ela é a CEO da Yahoo, e mais ou menos umas 30 pessoas que ele conta que era praticamente toda a empresa. E toda a empresa estava lá para escutar ele. Eles ficaram ao redor da mesa de ping-pong, que também era a mesa da sala de reuniões, ou esparramados em puffs no estilo dormitório. E meu primeiro slide do PowerPoint definiu OKRs, uma metodologia de gerenciamento que ajuda a garantir que a empresa concentre esforços nas mesmas questões importantes em toda a organização. Tá? Foi assim que ele contou como que ele começou a apresentação dele então para a Google. Tá? E essa aqui era a equipe da Google nesse ano de 1999, né, quando eles começaram a utilizar o OKR. Perceba que essa metodologia ficou famosa justamente por causa da Google, né, que foi o que ajudou eles a sair desse de ser uma empresa normal, né, que a gente vê por aí, para mega, né, corporação que a Google é atualmente. Né. Então, por isso que a metodologia OKR ela é tão respeitada e tão utilizada pelas empresas, não só do Vale do Silício, mas como do mundo todo. Tá? E o John Doerr, ele também falou o seguinte, tá? Ele, nesse mesmo dia, como que ele fez essa apresentação, como que ele apresentou os OKRs então para a equipe da Google? Ele contou o seguinte, que o objetivo dele naquele dia era construir um modelo de planejamento para a empresa, né, para a Google, que seria medido por 3 resultados principais. O primeiro resultado principal, ou que resulte, seria ele terminaria a apresentação dele no tempo. O que resulte 2 seria que ele iria criar um conjunto de amostras de OKRs trimestrais para a Google. E o que resulte 3 é que ele ganharia um contrato de gestão para uma avaliação de OKR de 3 meses. Tá? Então essa foi a apresentação dele. Ou seja, o objetivo dele era apresentar, né, a metodologia para a Google e ele saberia se ele teve resultado, então, né, se ele terminasse a apresentação dele, né, aquilo que ele tinha planejado, se ele tivesse criado um conjunto de amostras de OKRs para a Google entender, né, do que se tratava, e se ele tivesse, então, ao final, ganho um contrato de gestão, né, para utilizar o OKR dentro da própria Google. Tá? E esse aqui ao lado direito é uma imagem, né? Essa aqui é uma imagem da própria apresentação que ele utilizou na época. Tá? Outro slide aqui da apresentação dele, né? Colocando alguns benefícios, né, da utilização de OKRs que a gente vai ver aqui na sequência também.